Boa tarde a todas e todos. Estou muito contente por iniciar esse webinário sobre saúde coletiva da população LGBTI+, promovido pela pós-graduação de saúde coletiva e pelo Quereres, Núcleo de Pesquisa em Diferenças, Direitos Humanos e Saúde. Trata-se de um webinário que abre essa modalidade no programa de pós-graduação em saúde coletiva. Buenas tardes a todos. Estou muito contente de iniciar esse webinar sobre saúde da população LGBTI+, promovido por el posgrado de saúde coletiva e por el Quereres. Estou hoje com investigadores de prestígio, a los que apresentarei brevemente. Vou falar agora em português. Professor Mário Peceni, licenciado em Ciência Política pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Ciência Política pela Universidade de Paris III, doutor em Ciência Política pela Universidade de Paris III e investigador principal do CONICET em Sociologia e Demografia, categoria 1 do Sistema de Incentivos do Ministério da Educação, e com área de investigação principal Direitos Humanos e Política em relação com saúde, gênero e sexualidade. O professor Mário falará sobre desigualdades estruturais, saúde dos jovens LGBT e brechas de conhecimento, que sabemos e que perguntamos. Professor Lupicínio Uníguez Rueda, que é professor da Universidade Autônoma de Barcelona, doutor em Filosofia e Letras, Psicologia, pela Universidade Autônoma de Barcelona, catedrático de Psicologia Social no Departamento de Psicologia Social, coordenador do Programa de Doutorado em Psicologia Social desde 1995 até 2007, e editor da revista Ateneia Digital. Seu trabalho, na atualidade, se desenvolve na intersecção da psicologia e políticas públicas, e mais concretamente, na contribuição da psicologia social para a análise de políticas públicas, especialmente as relações com a saúde e a planificação urbana, o planejamento urbano. O professor Lupicínio falará sobre práticas de chemsex em Barcelona, desejo e controle. Depois, Richard Miskolci, que é titular de Sociologia do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, coordena a área de Ciências Sociais Humanas em Saúde e é investigador do CNPq e coordenador do Quereres, Núcleo de Investigação, Diferenças, Direitos Humanos e Saúde. É professor do programa de pós-graduação em Saúde Coletiva da Unifesp e Sociologia da UFSCar. Professor Richard falará sobre, com o título Entre a Visibilidade e a Escuta, o acesso da população LGBTI+, à atenção básica em saúde. Os professores terão entre 20 e 25 minutos para falar. Vamos, então, iniciar, estou muito contente de iniciar com o professor Mário Peceni. Quando faltar mais ou menos 5 minutos, eu aviso. E se precisar de mais alguma coisa, a gente está aqui para te escutar, professor. Muito feliz. Não tinha colocado o microfone. Bom, boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Pedro, Richard e Lupicínio, obrigado. Eu vou falar do desigualdades estruturais, saúde de jovens LGBT, lacunas de conhecimento. Esse é um texto que eu escrevi já faz um tempo, foi publicado nos temas em psicologia da USP. Mas quando eu recebi o convite, eu pensei, eu já tenho isso que é bastante geral, vocês vão ver, mas que eu acho que
as conclusões dessa época ainda são pertinentes para agora. Nesse momento, eu trabalhei sobre estudos que examinam os vínculos entre as desigualdades estruturais e a vulnerabilidade em saúde, e alguns deles fazem relação à vulnerabilidade da população LGBT. Mas poucos examinam a especificidade dos jovens e das jovens LGBT, enquanto geração. E a conclusão que eu trouxe, eu penso agora, que os jovens LGBT não são mais vulneráveis a doenças como HIV ou outras infecções ou ao padecimento de saúde mental ou às violências, mas que são particularmente vulneráveis. Tem uma especificidade que isso é a questão para pensar e para intervir. Então, as perguntas que orientam essa fala são como entender o papel produtor de riscos e danos que têm as desigualdades, como são os processos concretos em que se dão esses fenômenos, se existem tecnologias de promoção da saúde relacionadas a esses contextos. E uma primeira revisão da literatura identifica uma matriz individualista nas concepções de gênesis ou das causas dos problemas, da pesquisa e das respostas. Então, a pergunta é como escapar dessas epistemologias positivistas que oferecem pinturas parciais dos fenômenos, que pretendem descrever e compreender, e ligado a isso, quais seriam as técnicas de intervenção que não sejam, eu falei como da expressão do Karl Popper, de engenharia social fragmentária, não? Como uma desagregação da realidade para intervir sem pensar a questão como fazendo parte de uma totalidade. Então, agora a tela vai passar ao espanhol, mas eu vou continuar em meu portunhol. LGBT é uma categoria que, da época, agora já temos LGBTI+, mas mesmo assim eu acho que é uma categoria problemática, porque falar de LGBT como se fosse um coletivo homogêneo, é mesmo heterogêneo, mas comparável, é mais que complicado. Mas só para continuar com a categoria, para depois não aceitá-la mais, a ideia é que LGBT compreende jovens que têm práticas, vínculos, identidades que não são heterossexuais, que não são cis, mas eu também vi, fazendo esse estudo na época, que uma das questões mais centrais para explicar, por exemplo, a violência, não é só práticas ou identidades sexuais ou de gênero, mas as expressões de gênero. Não como as pessoas construem a aparência, a masculinidade, a feminidade ou a expressão de gênero, que está na base de muitas práticas de estigmatização, de violência, de padecimentos e doenças mentais e físicas. Por supuesto, a ideia é que as desigualdades e as interseccionalidades não são como a maioria das vezes aparecem nos estudos de saúde, como se fossem fatores externos aos fenômenos, mas as desigualdades e interseccionalidades são constitutivas, são imanentes, estão na produção dos problemas de saúde e não têm a ver só com as possibilidades das respostas. Também essas desigualdades e interseccionalidades são sempre específicas, contextuais, particulares. Tem que pensar sempre em contexto, e agora que a gente está pensando nesse contexto do Covid-19 e as respostas da pandemia, a questão da especificidade, do contexto, da particularidade, aparece como uma questão muito evidente, mas que não sempre aparece nem na pesquisa, nem também não na hora do desenho e da implementação de políticas públicas. Como eu falei, a pergunta é se é válido manter a categoria LGBT. Eu diria que não,
porque a experiência das mulheres lésbicas e bissexuais, dos homens gays, dos bissexuais, agora dos não binárias, não binárias, não binários, e das trans e dos trans, e tudo isso também na intersecção de classe, também ligada à orientação sexual, identidade de gênero, faz que as experiências de saúde e de acesso à saúde, você tem umas diferenças tão importantes que falar de LGBT já também, para mim, agora aporta mais escuridão aos problemas que iluminar os problemas. Então, o que eu falei nessa época, que as pesquisas produziam ausências. O que a pesquisa não estudava não é só uma questão de temos que fazer estudos disso que a gente ainda não vê, não está vendo, não está acordando uma importância, uma relevância, mas que tem uma produção da ausência, especialmente na produção que vem do mundo biomédico e do mundo do norte. As duas são expressões simbólicas. O biomédico não é só da biomedicina e norte não é só os países do norte do planeta, mas uma ideia que é uma forma de pensar os fenômenos que produzem uma ausência de populações e sujeitos de estudo e de intervenção, mas também de uma maneira de olhar os fenômenos. Isso tem a ver com que as análises são sempre feitas, a maioria das vezes, com foco no indivíduo. As instituições são, a maioria das vezes, consideradas como um contexto. Por exemplo, você tem as respostas da escola, ou do sistema de saúde, frente aos problemas dos gays, das lésbicas, das trans, dos trans, mas não como as instituições como produzindo os danos, os riscos, as morbilidades e as mortalidades. Então, a ideia é pensar as instituições não como dando respostas melhores, piores, mas com uma melhor cobertura, pior cobertura, mais eficazes, menos eficazes, mas pensar as instituições todas da educação, da saúde, da proteção social, como produzindo a especificidade da vulnerabilidade dessas populações, que intersectam, claro, geração, orientação sexual, identidade de gênero, mas também tudo o resto, não? Classe, etnicidade, status de migração, etc. E, ao mesmo tempo, a maioria das análises patologizam as condições sociais per se. A categoria de geração, de orientação sexual não normativa, de identidade de gênero não normativa, e tudo isso cruzado com raça, classe, etc., já é patologizado em termos de comparação com uma normalidade dada como parâmetro, como norma, não? Então, essa é uma primeira ideia, e a segunda ideia é pensar também a pergunta do como dos processos. A gente pode saber que a discriminação, a desigualdade, o estigma produzem uma maior morbilidade ou mortalidade. Mas como se passa, por exemplo, de uma orientação sexual não heterossexual à infecção por HIV, uma orientação, uma identidade de gênero trans a uma morte mais jovem? Você tem que estudar todas as mediações concretas, quais são os processos sociais, econômicos, políticos, familiares, que produzem essa maior ou mais específica vulnerabilidade aos danos e aos riscos. E é uma questão bem uma pergunta de descrição. Quais são os processos, como são os processos concretos em contexto para explicar tanto fazer um diagnóstico ou para pensar em intervenções. Então, aqui já disse, vou direto para as conclusões dessa revisão de estudos, que o estigma e a clandestinidade sexuais
se sumam à falta de espaços e recursos próprios dos jovens e das jovens LGBT. Isso cria uma situação específica de vulnerabilidade em matéria de saúde. A vulnerabilidade não é, claro, biológica, não é que os e as jovens gays, lésbicas, trans têm uma biologia mais susceptível de danos e riscos, mas ao mesmo tempo é uma vulnerabilidade sistemática universal. A gente pode encontrar padrões de vulnerabilidade, mas essa vulnerabilidade, claro, não é natural nem biológica, mas social e política, e tem a ver com a homo, lesbo, transfobia institucionalizada nas práticas e nas leis e nas políticas públicas. Os jovens e as jovens LGBT das classes médias e altas têm, claro, os processos de vulnerabilização ligados à discriminação, estigma, desigualdade em relação com a orientação sexual e identidade de gênero, mas as jovens e os jovens LGBT marginais, pobres, em contexto de desigualdade econômica, produzem de uma maneira quase inexorável condições para morbilidade e para mortalidade precoce. E isso é bem claro, mas a ideia, repito, não é analisar isso de maneira abstrata, e menos aún para denunciar politicamente a injustiça, mas mais especificamente para estudar concretamente quais são esses processos sociais que produzem morbilidade e mortalidade nessas intersecções. Por exemplo, um dos exemplos é a questão da permanência na moradia da família, de criança, e o acesso e falta de acesso ao mercado de trabalho. E essa questão tem uma especificidade nos jovens e as jovens gays e lésbicas, mas muito mais particularmente nas jovens e os jovens trans. A questão de ter que sair da casa mais ou menos cedo, antes ou depois de ter finalizado os estudos, etc., tem uma especificidade que tem a ver com a mobilidade social ligada aos estudos e ao trabalho, mas que tem a ver também com questões de saúde e de risco para a saúde. Por exemplo, a questão de ter que sair da casa e tem que obter dinheiro, isso também contribui para participar, por exemplo, do mercado sexual, do sexo compensado, da prostituição, ou também da questão do mercados informais de drogas, etc., que tem a ver, então, uma combinação estou simplificando, claro, não? Mas de experiências ligadas na vida na família, de criança, acesso ao mercado de trabalho, orientação sexual, identidade de gênero em contextos de discriminação, estigma e violência, produz um contexto de condições sociais propensas para uma morbilidade e mortalidade específica. Então, essa ideia, e isso ligado também ao papel do Estado, quando você tem um Estado presente, ou quando tem um Estado ausente, ou mesmo um Estado que está presente, mas só para reprimir, para ameaçar, para extorsionar. Como pensar aqui, em termos de promoção da saúde, da possibilidade de instalar comportamentos saudáveis no longo termo, um horizonte de vida, quando você está em um contexto quase de estado de natureza, como de Hobbes, onde você tem que sobreviver e, para sobreviver, você tem que fazer tudo que é acessível para essa supervivência, que muitas vezes coloca as pessoas em situações de riscos. E que são riscos específicos, ligados à classe, à raça, e aqui também a orientação sexual, gênero e a identidade de gênero. Então, quando eu já falei disso, isso, por exemplo, tem questões que são específicas e também não específicas. Homem jovem, heterossexual, cis, pobre, um bairro marginal também tem certos circuitos parecidos, mas você tem a questão da orientação sexual num contexto de homofobia
o trans, de transfobia, que agrega uma dimensão suplementária a esses processos de vulnerabilização. Então, para quase terminar, quase todos os trabalhos que revisei na época partem de e reproduzem uma matriz individualista das concepções de gênesis dos problemas, da pesquisa e das respostas. Então, se as políticas têm que se basear na evidência, se o monitoreio e avaliação das intervenções também implicam evidência, a pergunta é qual é a noção de evidência científica que nós usamos quando pensamos essas intervenções. Porque a maneira de pensar, construir as categorias e os instrumentos e a evidência também produz e reproduz essa violência que a gente tenta pensar como se fosse possível de ser isoladas variáveis. Não estou sendo muito claro, mas a ideia é que se você pensa, tem jovens com problemas LGBT, e depois você vai perguntar quais são as percepções desses jovens, ou quais são as políticas implementadas pelas instituições, em vez de pensar a totalidade de interações que as próprias instituições produzem nos bairros, nas famílias e nas vidas desses jovens, você não tem que colocar as instituições como por fora do problema e ver depois as respostas, mas tem que pensar as instituições como produzindo esses contextos de vulnerabilização. Eu vou terminar dizendo só, então, que para pensar as relações sociais, tem que incorporar sempre essas dimensões da sexualidade e da economia. Pensar saúde de jovens LGBT sem pensar mercado de trabalho, não só pensar a homofobia das instituições de saúde ou a transfobia das instituições de educação, sem pensar as relações econômicas que são sempre sexuadas, e as relações sexuadas que são quase sempre também econômicas, você não vai poder pensar nem descrever a situação de vulnerabilidade em saúde da população jovem LGBT, nem pensar as intervenções de política pública para melhorar as condições que fazem possível essa vulnerabilidade, a morbilidade e a mortalidade. Então, para esta última diapositiva, a ideia é que você tem lacunas de conhecimento, claro, mas minha hipótese da época e ainda hoje é que eu acho que essas lacunas não é só porque a gente não tem recursos econômicos, uma questão de prioridade epistemológica, mas eu acho que as lacunas têm a ver com dois grandes problemas. Por um lado, as epistemologias que tendem a analisar a realidade separando os problemas como se fossem analisáveis de maneira desagregada e quase metodologicamente, porque tem que isolar as variáveis, medir as variáveis. Essa parcialidade, como eu falava no artigo, é uma ideologia que oscurece a compreensão do fenômeno. Eu citava na época o Adorno, a ideia de voltar a essa ideia de um espírito dialético da totalidade concreta, de estudar todas estas coisas como momentos particulares de uma totalidade que não só produz, mas também explica esses fenômenos particulares. E o segundo problema, e último, é a questão das técnicas de intervenção, porque as pessoas, mesmo tendo uma análise crítica da realidade, as propostas de intervenção de política pública terminam sendo, muitas vezes, nessa ideia de uma engenharia social fragmentária, um programa de prevenção de, sei lá, gravidez na adolescência para X, ou da HIV, e não na ideia de intervir nas condições mais amplas, mais políticas, que produzem a vulnerabilidade
em totalidade e, ao mesmo tempo, em especificidade. Bom, era isso, eu não sei se foi muito claro, mas a referência está no texto publicado no Temas em Psicologia da USP, e eu queria só colocar essas duas ideias. Muito obrigado, professor Mário. Excelente. Agora nós vamos para o professor Richard. Professor Richard. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês, Mário, Lupicínio. Lembrando que o Mário é também pesquisador no Quereres, né? E que legal que a gente conseguiu abrir, então, esses webinários em saúde coletiva com a temática da saúde LGBT, que normalmente não é considerada central, né? Agradeço também o apoio aqui do Paulo, sem o qual a gente não teria as condições técnicas, né? E já peço para o Paulo projetar para mim o PowerPoint, né, da minha apresentação. A minha apresentação ela vai ser sobre uma pesquisa. Você pode ir para o primeiro, tá no meio. A minha apresentação é sobre uma pesquisa que eu desenvolvi com o apoio da FAPESP entre 2019 e 2020. Na verdade, uma pesquisa que tem uma história mais longa, né? E a apresentação vai ser em torno de um artigo que eu escrevi com Pedro Paulo e que busca sintetizar parte dos achados, porque eu tenho muitos dados coletados e, numa perspectiva de resultados qualitativos, a gente considerou que isso era central, né? Essa problemática da visibilidade da escuta. Então, o título da apresentação é Entre a Visibilidade e a Escuta, o acesso da população LGBTI+, à atenção básica, e Paulo, passa para o primeiro slide, agradeço. Como eu dizia, resultado dessa pesquisa financiada pela FAPESP, aprovada pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Unifesp e da Secretaria Municipal da Saúde, uma pesquisa que, no seu escopo, buscando abarcar toda a cidade de São Paulo, ela se diferencia. Tem muitas pesquisas, né, sobre percepções de profissionais e tudo mais, ou temas correlatos, mas eu, pelo menos, não encontrei nenhuma que buscasse abarcar toda uma cidade, ainda mais uma cidade do tamanho de São Paulo. Eu acho que vale a pena até comentar, né, para uma audiência da área de saúde, como é desafiador você propor, mesmo que não fazendo uma pesquisa, um survey, alguma coisa assim, mas mesmo por uma via qualitativa, abranger o sistema de saúde de uma metrópole, porque entre eu escrever o projeto, ter as aprovações dos comitês de ética em pesquisa, foram-se 6, 8 meses, e depois ainda levei mais uns 4, 6 meses para ter as aprovações das diferentes regionais da cidade de São Paulo. Quer dizer, existe toda uma burocracia implicada nisso que provavelmente não é convidativa para esse tipo de estudo. Eu enfrentei isso e acho importante comentar, né, porque é uma especificidade de pesquisa feita na área de saúde, com todas essas aprovações, que são todas corretas e muito bem-vindas, mas que você vê que quase que um ano para você efetivamente entre sentar e escrever o projeto e poder ir a campo, né? A coleta de dados foi feita basicamente por entrevistas e em profundidade e questionários, aplicados entre março de 2019 e janeiro de 2020. Por sorte, eu consegui terminar a coleta de dados antes da pandemia. E entre as entrevistas foram com especialistas em problemáticas de gênero e sexualidade nas 6 sedes das regionais de saúde da cidade, de São Paulo, e também com profissionais de saúde em uma OBS de cada uma das 6 regionais. Quer dizer, entrevistei gerentes, médicas, enfermeiras, auxiliares e técnicas de enfermagem, preservando, claro, o anonimato, a confidencialidade dessas pesquisas, dessas entrevistas. E os questionários foram aplicados com os mesmos tipos profissionais em 18 unidades básicas de saúde. No total, eu acho que eu
convivi, né, eu entrevistei ou apliquei questionários em cerca de 100 pessoas. Para ser exato, 71 questionários e 29 entrevistas em profundidade, né? Por favor, o próximo. Como eu trabalhei em termos de análise, né, desses dados. E, na verdade, eu coletei tanta coisa que isso vai originar muitas pesquisas. Eu já tenho até um orientando de mestrado trabalhando com parte desses dados, né? Ele vai trabalhar com isso. Os questionários, eles foram tabulados e analisados com software R. Até agradeço aqui a ajuda da Alessandra Menezes, me orientando de doutorado, e também colega no Departamento de Medicina Preventiva. Mas as entrevistas, que é o foco da apresentação de hoje, elas foram transcritas e também analisadas com software R pela Operdata, uma empresa que eu contratei. O financiamento da FAPESP permitiu isso, e foi muito importante, porque isso permitiu conhecer o perfil sociodemográfico dos profissionais de saúde e também correlacionar isso com as percepções desses profissionais de saúde a respeito de gênero, sexualidade e direitos, né? A apresentação de hoje, como já dito, tem como foco um recorte qualitativo, apenas nas entrevistas em profundidade, e que gerou um artigo redigido com Pedro Paulo, com o mesmo título da apresentação. Por favor, a próxima. Né? Ainda que eu não vá entrar em detalhes sobre esses aspectos, eu achei que valeria a pena apresentar um panorama, né, de quem são os profissionais, na verdade, na sua imensa maioria, as profissionais de saúde que foram entrevistadas, e também, né, teve aplicação de questionário na cidade de São Paulo. Eu sorteei as unidades básicas de saúde e as regionais que tinham aceito participar dessa investigação, elas entraram em contato com os gerentes e que gerentes de UBS chamaram os profissionais que estavam designados, né, médico, gerente, a própria, claro, que tinha sido sorteada, e enfermeira e auxiliar ou técnica de enfermagem para ou responderem questionários ou serem entrevistados. Esse foi o procedimento aí de coleta e, portanto, por ter sido, ainda que não buscando representatividade ou seguindo características de uma pesquisa desenhada em termos quantitativos, ela tem alguma validade com relação aos seus dados gerais, né? E, então, no caso da pesquisa, mais de 80% dos respondentes, quer seja dos aplicantes, tem variações mínimas entre os dados em relação a quem respondeu os questionários e quem foi entrevistado, mas muito pequena. No caso dos questionários, 70%, um pouco mais, eram mulheres. No caso das entrevistas, mais de 80% eram mulheres. Pelo próprio recorte, né, o desenho da pesquisa, 3/4 dos entrevistados e entrevistadas tinham nível superior, porque gerente de UBS normalmente tem nível superior, médicos, obviamente, enfermeiros também. Né? Como eram 4 tipos profissionais e 3 tinham nível superior, 3/4 tinham nível superior, sendo que, às vezes, até mais, dá para dizer que mais, porque havia muitas pessoas que eram ainda técnicas, mas faziam faculdade, então, um processo de aprimoramento, né? Por volta de 2/3 eram casadas ou separadas, a maioria é mãe, por volta de 70% das entrevistadas ou que apliquei questionários são mães, e por volta de 3/4 tem casa própria. Na verdade, as que responderam o questionário, 70%, as que foram entrevistadas, mais de 80% tinham casa própria. Em termos de filiação religiosa, ainda que haja variações entre as que fizeram os questionários e as entrevistadas, é possível dizer que pouco menos de 2/3 delas eram cristãs, sendo que, em relação à população da cidade de São Paulo, havia um número muito próximo do número geral, que é de 22% por aí de evangélicos nessa amostra, e nesse grupo estudado, para ser mais preciso, né? Afinal de contas, não estou buscando aí representatividade amostral, né?
e mais de um terço das entrevistadas e que responderam a questionários, elas tinham filiações religiosas variadas. De uma forma geral, ainda que seja bem representativa a presença de evangélicas, no que toca a católicas é inferior à média da população paulistana e muito mais variadas as outras formas de filiação religiosa. De uma forma geral, dá para dizer que o perfil das entrevistadas, especificamente para as entrevistas, né, é predominantemente de mulheres com mais de 30 anos, acho que, se não me engano, a média etária era até mais alta, acima dos 40, com nível superior, de classe média, né, a maioria tinha carro e casa, mães casadas ou separadas, nascidas em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, esse era o perfil dos profissionais. Os resultados, eu estou falando aqui muito em torno ainda dos resultados gerais da pesquisa, que vão gerar muitas outras, espero eu, né, que os dados coletados ainda gerem outras pesquisas. Mas, de uma forma geral, a vasta maioria das entrevistadas e das respondentes aos questionários concorda com os direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e pessoas LGBTI+. Teve menor apoio apenas quando eram questões que envolviam reprodução. Menor apoio em relação a, para não dizer assim que é tão consenso, né? No que toca às discussões envolvendo o aborto, ainda que a maioria apoia o aborto legal e na forma como ele é previsto em lei no Brasil, havia um bom número até que propunha a ampliação desses direitos, mas também havia sobretudo os profissionais com menor formação, né, os profissionais de ensino médio, e que às vezes, mas não necessariamente, são mais evangélicos, recusas em relação ao aborto. E um menor apoio em relação às possibilidades de reprodução de homens homossexuais, a aceitação de que mulheres homossexuais lésbicas tenham filhos é maior do que em relação a homens homossexuais. E também uma aceitação ainda menor de que pessoas trans tenham acesso às técnicas reprodutivas garantidas, inclusive, em lei, né? Ou por decisões com relação do Ministério da Saúde e do próprio Conselho Federal de Medicina no Brasil. O próximo slide. Indo para o texto de hoje, o foco de hoje, muito brevemente, né? O que a gente fez nesse texto? É um texto muito mais sofisticado, eu também vou fazer como Mário uma apresentação muito genérica, né? Brutalista, indo ao principal, né? E que a nossa ideia, né, quando eu cheguei com o Pedro, foi de vamos escrever sobre a pesquisa, vamos focar na parte qualitativa, nas entrevistas, e começamos a ler as entrevistas, também pegando os dados analisados pela Operdata, que ajudaram, a gente descobriu coisas muito interessantes e que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente percebia que tinha muita descrição com relação às pessoas LGBTI, né? E eu concordo com o Mário, eu acho que esse tema LGBTI, ele não dá conta, é um contexto muito mais heterogêneo, né? Mas é também, como mostra a pesquisa, um contexto muito marcado por esse tipo de simplificação, né? Da necessidade de criação de rótulos e de categorização dos sujeitos vistos como um segmento social que precisa ser atendido, né? Então, é controverso, assim, é complicado, né? E uma coisa que aparecia muito eram definições como essas que eu pus aí nessa lâmina, dá para ver. Então, aqui são falas de profissionais de saúde, que aqui eu não estou identificando nem na sua categoria profissional, mas no texto a gente, obviamente, delimita se foi enfermeira, médica, mas era comum. Elas, pressupõe-se elas, pessoas LGBTI, não se identificam falando, mas elas se identificam nas vestimentas, no modo de agir. Homens que são homossexuais, homoafetivos, eles aparecem de cabelo comprido, vestidos de mulher, mas eles não têm ainda informação do nome social. Outra profissional disse: quando a gente não sabe, a gente trata pela figura que ele mostra para a gente.
O que a gente percebeu? Que aqui são só 2 exemplos, tem muito mais, né? O material que eu colhi é imenso. Essas entrevistas mostram o enquadramento visual desse segmento, né? Do segmento chamado LGBTI, né? O qual tende a ser reconhecido e visto predominantemente quando a sua apresentação pessoal, gestos, tom de voz parecem aos profissionais de saúde em desacordo com as expectativas sociais de gênero. Então, tem uma coisa curiosa, porque houve uma receptividade à pesquisa e às demandas das pessoas LGBTI+, por parte dos profissionais. Ao mesmo tempo, a forma como eles os viam era a partir de categorias que, de alguma maneira, reproduzem estereotipias sociais correntes. Próximo, obrigado. Então, esse enquadramento visual, né, a gente percebia que, na verdade, boa parte das entrevistas, se não a maioria, elas, no fundo, se referiam a pessoas LGBTI+, como sinônimo de pessoas trans ou travestis. E a expressar a atualização e conhecimento sobre o segmento LGBTI, mencionando temas como respeito ao nome social, existência de serviços especializados para a humanização e outras intervenções médicas. Gays, lésbicas, pessoas intersexo, bissexuais e outras pessoas só aparecem quando buscam isso na fala dos profissionais, né? Na fala dos profissionais, gays, lésbicas e outros só aparecem quando eles relatam buscas ou encaminhamentos para algum serviço envolvendo infecções sexualmente transmitidas, né? Portanto, ISTs. E a visibilidade é vista como um meio para o acesso por parte dos profissionais, mas, ainda que não haja uma elaboração na fala dos profissionais, eles também reconhecem que a visibilidade é vista como um dificultador do acesso à saúde, porque eu coletei relatos de que muitas pessoas, se não a maioria, que são LGBTI, né, ou são gays, lésbicas, travestis, trans, elas buscam as unidades básicas de saúde que estão longe das suas vizinhanças, por temerem preconceito e discriminação dos vizinhos, dos conhecidos e das famílias. Então, há um enquadramento visual que, ao mesmo tempo que é o meio que esses profissionais encontraram para buscar reconhecer essas pessoas, garantir que tenham o seu nome social reconhecido e acesso a alguns serviços, eles também sabem que esse próprio meio ele faz com que essa população circule pelas UBSs ou pela própria cidade em busca do tratamento sem ser reconhecido pela vizinhança. Eles não apresentaram soluções para isso, né, que estão muito mais na ordem dos contextos estruturais mencionados pelo Mário. Próximo, né? E aí, diante desse contexto, que eu estou apresentando aqui de uma maneira muito simplificada e só indo ao ponto, né? No texto a gente entra em muito mais detalhe, a gente ficou pensando, né? O que se passou? Nas entrevistas, a gente verifica que muitos profissionais de saúde, muitas profissionais, mulheres inclusive, elas contavam que nos anos 80 e 90 tomaram contato com essa população, ou que hoje compreendemos como a população LGBTI+, a partir da epidemia de AIDS. E aí elas buscam, inclusive na sua atuação profissional no presente, quem teve essa experiência, lidar também reconhecendo que tem uma heterogeneidade aí dentro. Mas, no geral, não é o que se passava. Então, o que as entrevistas, esse material coletado na pesquisa indicam? Será que a gente estaria identificando um processo em que o sistema de saúde atende o que é mais urgente em cada época? Então, nos anos 80 e 90, a questão é da epidemia de AIDS. Então, se visibilizava os homossexuais. Nos anos 2010, ganhou-se visibilidade o segmento trans e travesti, e agora tem-se esse segmento e se esquece o anterior. A gente estava refletindo, né? Teríamos passado de um atendimento de urgência coletivo a um alcançado também, quem sabe,
por um trabalho político e de reconhecimento de direitos sexuais, já que no caso das pessoas trans e travestis, elas não estavam sendo vistas ou alocadas necessariamente nas ISTs. Elas estavam sendo referidas como podendo ter acesso à hormonização e às técnicas médicas demandadas por esse segmento. Uma outra dúvida: haveria se instalado uma lógica de cobertor curto no Sistema Único de Saúde, em que se atende os mais visíveis em detrimento dos menos visíveis? Foram algumas das questões que a gente levantou. Próximo. E as conclusões preliminares às quais a gente chegou é que não era nada disso. Porque, na verdade, o que a gente reconheceu foi uma continuidade histórica de um regime de visibilidade centrado no anátomo patológico, a delimitar o alcance dos serviços de saúde à população LGBTI+, aquilo que o Mário mencionou como a patologização. No nosso caso, a gente viu que o enquadramento visual ele apontava para o fato de que, assim como Foucault mostrou, tanto em História da Sexualidade 1 e mais ainda no Nascimento da Clínica, o olhar médico ou o olhar do sistema de saúde, a gente pode aqui estender de forma simplificada, ele é treinado a partir da patologia e, sobretudo, da anatomopatologia. Então, reconhecer visualmente, ser capaz de delimitar tratamentos medicamentosos ou técnicas médicas para cada tipo de situação é historicamente o que o sistema de saúde fez e continua a fazer. Então, não era o cobertor curto, não é atender a urgência de cada período, mas sim, digamos que uma afinidade até eletiva entre o sistema de saúde e as demandas que são feitas e que vão ser atendidas a partir de medicamentos e intervenções médicas. Então, o regime de visibilidade, atualmente em vigência, ele mantém o dispositivo de sexualidade assentado na patologização das sexualidades dissidentes. Nele, pessoas intersexas são invisíveis, no que troca o acesso à saúde, muito, e ainda mais em relação à saúde integral. Gays, lésbicas e bissexuais atendidos quando as suas demandas envolvem STs, mas se discretos, recebem uma saúde que os aloque em uma heterossexualidade presumida, inviabilizando o acesso à saúde integral, assim como proposto, inclusive, no Plano Nacional de Saúde Integral LGBT, em vigência, criado a partir das discussões que vieram com o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos de 2009, e que geraram documentos e tudo a partir de 2010 e 2011. Então, existe um Plano Nacional de Saúde Integral LGBT, e ele é assentado nos pressupostos do SUS, de atenção universal, equânime e integral. E aí o problema é que, além de não atingir, por diversas razões, a integralidade é o que menos é atingido, porque essa população continua a ser vista como apenas o que pode se fazer com ela é sempre oferecer serviços que resolvam problemas que referem-se ao patológico, não reconhecem a noção de saúde integral como envolvendo aspectos psíquicos, sociais que precisam ser resolvidos. Próximo. Possíveis saídas, coisas também interessantes que encontrei, que a gente menciona no texto, é que os profissionais mostram, eles próprios, que as razões para as dificuldades enfrentadas para a saúde LGBT no Sistema Único de Saúde, sobretudo na atenção primária, tem a ver com as suas próprias formações, porque eles não tiveram, e há estudos já sobre isso, tem o do Lemos, no Rio de Janeiro, que mostra que eles não faz parte dos currículos na área de saúde temas envolvendo sexualidade, gênero ou direitos sexuais reprodutivos. E, além de não ter isso na graduação, nas iniciativas de aperfeiçoamento, os profissionais também disseram que não foram efetivamente formados ou tiveram acesso a essas informações. Foi expresso o interesse dos profissionais, muito boa vontade, em melhorar o acesso ao serviço, que é a discussão toda em torno do acesso deles. E isso parece que reproduz um discurso que é acionado, que envolve outros desafios do Sistema Único de Saúde brasileiro.
e que não faz frente às especificidades do segmento LGBTI+. O que eu ouvia muito era, a gente tem que fazer uma busca ativa, nós temos que procurar essas pessoas. Então, por exemplo, quando eu mencionava pessoas intersex, a maioria não conhecia pessoas intersex. Quer dizer, há um despreparo para atender pessoas intersex. Havia uma receptividade, precisamos atender a todos. Mas a ideia era, precisamos procurar, sendo que não há uma visão de que o próprio sistema, como comentou o Mário, cria lacunas e invisibilidades, né? De forma geral, aqui numa conclusão muito apressada e brutalista, que é o tempo urge, né? A gente conclui esse texto, como eu disse, é análise preliminar de uma pesquisa muito mais ampla, que os resultados da pesquisa alertam para a necessidade de mais escuta e menos enquadramentos visuais antecipados. Substituir esse regime de visibilidade falho e danoso por uma pedagogia da escuta pode viabilizar práticas para a saúde universal, equânime e integral do segmento LGBTI+. Então, próximo, acho que é a conclusão. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Richard. Muito bom. E agora vamos ao professor Lupicínio. Professor Lupicínio, por favor. O som. O som. O som, professor. ¿Sí? Ahí. ¿Ahora se escucha? Sí, bien. Ok. Muito obrigado, Pedro Paulo, pelo convite. Tenía un poco de escepticismo sobre si habría o no un hilo conductor en las tres falas. Y sí, hay un hilo conductor. Y eso es muy interesante y espero que después en el debate podamos encontrar los puntos de conexión. Pero que yo ya anticipo tienen que ver con la producción de ausencias, tiene que ver con la huida, yo creo, del sistema y la expulsión que el sistema hace de personas LGBTI. Pero claro, yo voy a presentaros un trabajo muy específico en el caso concreto del chemsex, que es un contexto relativamente nuevo, no tan nuevo, pero bueno, relativamente nuevo, pero que pone de manifiesto bastantes de los problemas que se derivan de vuestras hablas y presentaciones anteriores. Este trabajo lo he hecho con personas del Hospital Clínico de Barcelona, de la unidad de VIH-Sida, y con un colega de mi departamento. Y es solo una investigación muy preliminar en el marco de un proyecto muchísimo más amplio que, y esto creo que no es una casualidad, estoy teniendo muchísimas dificultades en financiar, muchísimas. Las razones creo que son muchas, tiene que ver con el enfoque, tiene que ver con la población y tiene que ver con algunas, creo, costumbres de la amplia comunidad de profesionales que investigan las adicciones, que funcionan un poco como un colegio invisible en el cual es un poco difícil entrar si no te reconocen como miembro de ese colegio.
Yo voy a estructurar la presentación en estas 4 partes. Primero, ofreciendo una definición del chemsex, después haciendo una pequeña descripción del chemsex en Barcelona, después señalando algunas de las cuestiones que se derivan del análisis que yo he hecho y finalmente proponiendo una discusión sobre este asunto. El chemsex no tiene una definición única ni constante en el tiempo, porque como vamos a ver tiene una gran dependencia cultural, a veces incluso territorial, pero con todo creo que se pueden encontrar características que están presentes, quizás no el 100% de las veces, pero muy frecuentemente en esta práctica. En general, el chemsex se refiere a relaciones sexuales que se mantienen por un periodo largo de tiempo, es decir, no es un encuentro casual de sexo de unos minutos o de una hora, sino que puede durar y generalmente dura varias horas y más frecuentemente aún varios días, entre hombres que tienen sexo con hombres. No quiere decir que a lo mejor haya alguna práctica en población heterosexual asimilable, pero no la hemos encontrado. Tanto yo creo que por el momento se restringe a gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Prácticas y relaciones que se mantienen bajo la influencia de drogas, sustancias psicoactivas y otras drogas, como vamos a ver, que se toman o antes o durante las prácticas sociales, y que en general se dan tanto como uso problemático y como uso no problemático. Que vamos a encontrar de todo tipo. Como decía, no hay una definición única, pero ahora voy a detallar mejor las características y elementos que acostumbran a estar presentes, empezando por el uso de sustancias como la cocaína, el cannabis, la ketamina, el alcohol, poppers y casi en todos los casos fármacos para la disfunción eréctil tipo Viagra. Estas serían sustancias, entre comillas, tradicionales en formas de práctica sexual que se acompañan de sustancias psicoactivas que son o no prácticas de chemsex, como vamos a ver un poco más adelante. Otra característica es el uso de drogas de diseño, especialmente en España, porque esto puede variar de país en país, incluso en España varía mucho, mefedrona, metanfetamina y GHB. Digo que varía, incluso en España, porque, por ejemplo, en Barcelona, la reina de la noche, utilizando palabras de mis entrevistados, es la metanfetamina, pero en Madrid, por ejemplo, es la mefedrona. Eso tiene mucho que ver con las redes de distribución, con el precio de las sustancias, con la costumbre, el momento en que se introdujeron las sustancias, en fin. En general, todas estas drogas de diseño que aumenten la excitación sexual, provoquen desinhibición o aumenten el placer. Además, el chemsex se define porque la actividad sexual puede ser con una persona solo, pero en general involucra varios participantes. Es en general prácticas de sexo colectivo. Otra de las características es que estas sustancias psicoactivas pueden ingerirse o tomarse de muy diversas formas.
oral, por supuesto, esnifada, fumada, etcétera, pero cada vez toma más importancia el slamming, es decir, el consumo de la sustancia por vía endovenosa. Y, como decía también, una característica muy presente es que dura mucho tiempo. Por ejemplo, las personas que he entrevistado, que ahora os voy a presentar, generalmente relatan sesiones que pueden durar desde el jueves, que es quinta, hasta segunda. Esto sería algo relativamente habitual, ¿no? Aquí tenéis un cuadro resumen de sustancias con sus nombres en clave, como por ejemplo pues la mefedrona, que en el argot cotidiano se llama mefe o miau miau, o sales de baño, etcétera. La metanfetamina, que en el lenguaje común se le llama tina. El GHB, que se dice simplemente G normalmente, o éxtasis líquido. Los poppers, que todos reconoceréis como popper, pero difícilmente para muchas personas, nitritos de alquilo, la cocaína y así el resto de sustancias que son más habituales en las prácticas chemsex. Aquí tenéis, estos son resultados de esta semana pasada. Me los he apropiado un poco, espero que me perdonen, realizados por una ONG que presta apoyo horizontal a practicantes de chemsex, que se llama Stop SIDA. Horizontal quiere decir que es una ONG, una ONG gay que presta servicios a la población gay, para que veáis un poco el panorama de sustancias, por supuesto entre los que han tomado algo en los últimos... Esto todavía no es chemsex, es consumo de sustancias en general. El trabajo de campo de esta encuesta se ha hecho en los primeros meses de este año, del 2021. El poppers pues es muy extendido, como sabéis, en la población gay, bisexual y de otros hombres que tienen sexo con hombres es probablemente la sustancia más común que siempre se encuentra. El cannabis, porque es seguramente la sustancia que se consume más también en la población general, cocaína, anfetamina, en porcentajes, como veis, en muchos casos que representan más de un 10% de las personas encuestadas, que en esta ocasión son casi 3.000. Es una encuesta solo realizada con personas que practican sexo, o sea, hombres que practican sexo con otros hombres. No es una muestra de la población general, sino solo de personas, de hombres que practican sexo con hombres. Ahí tenéis el consumo de personas que practican chemsex en esa misma encuesta, que serían 267 del total de los respondientes a ese cuestionario, donde veis también el poppers como la sustancia más consumida, seguida del GHB, la Viagra, que como os he dicho está muy presente, la mefedrona. Bueno, esto es solo un panorama genérico del tipo de sustancia. Y aquí tenéis una breve descripción del perfil o de los perfiles de practicantes de chemsex, donde domina el sexo con más de una persona, tríos, grupos, orgías, surubas, creo que se dice en portugués. Normalmente se realiza en lugares privados, es decir, en los propios domicilios, y cada vez menos en saunas o en clubs de sexo o en zonas de cruising. Esta práctica, por sus características que os he dicho, como de mucha duración, por ejemplo, tienden a hacerse en casa. Y ahí veis, por ejemplo, al final el promedio de horas de una sesión de chemsex, que va desde menos de 4 horas, que es el 9,5% de los que practican chemsex, hasta, yo qué sé, 7 horas, 10 horas, 24 horas o más de 24 horas, que tiene mucho que ver con el 10% de la población. Bien, esto era solo para caracterizar la práctica. Mi trabajo
se concentra en población seropositiva, es decir, son todos personas, hombres que viven con el VIH y que están atendidos por la unidad de infecciones del hospital con el cual estoy trabajando. Así que la población son hombres que tienen sexo con hombres, consumen sustancias psicoactivas y otras sustancias químicas y además son personas que han problematizado el consumo. Es decir, yo por el momento solo he entrevistado a este tipo de persona, donde un rasgo muy importante a tener en cuenta es que han problematizado el consumo. Y lo que he pretendido es entender un poco la experiencia del chemsex, identificando la práctica propiamente dicha para poder entenderla, cómo procede la práctica, verla desde su propio punto de vista, el modo en que consumen estas sustancias y entrar, digamos, a analizar con cierto detenimiento cuál es la conexión entre el consumo de estas sustancias y las prácticas de riesgo. Y ahora os voy a presentar un poco algunos resultados ordenados en tres partes, lo que atañe o tiene que ver con los procesos, o sea, cómo se hace, a lo que tiene que ver con las motivaciones, cómo se hace, y luego específicamente un poquito sobre cómo gestionan los riesgos. He dejado gestión de riesgos en castellano porque no sé si gerenciamiento de riesgos es correcto en portugués o no. Bien, en cuanto al proceso del chemsex, una de sus características principales es que digamos, se organiza y se contacta y se produce de la mano de los aplicativos de contactos sexuales. Depende mucho de las horas, porque hay una cierta especialización en cuál aplicativo se usa para qué y a qué horas, pero Grindr, por supuesto, y Scruff son los más comunes, como en otros lugares del mundo también. Y esto es importante porque las aplicaciones no solo permiten reclutar participantes en las sesiones de chemsex, sino también facilitan la compra de las sustancias psicoactivas. Es decir, que ahora no hace falta salir, supongo que es igual en Brasil o en Argentina, no hace falta salir a buscar metanfetamina o porros o cocaína, porque ya en el aplicativo están los proveedores y simplemente contactando con ellos te lo van a traer a casa, como si fueran repartidores de comida o de cualquier otra cosa. Muy importante también ver que todo lo que tiene que ver con la organización de estos eventos se produce mayoritariamente en espacios privados y en general el propio domicilio de quienes organizan las sesiones. A veces ya estamos detectando, por ejemplo, no fue el caso cuando yo hice estas entrevistas, pero ahora ya estamos detectando que se alquilan pisos en Airbnb, por ejemplo, y otros recursos de residencias turísticas con esta finalidad. Pero también entrarían dentro de la etiqueta de espacios privados y vemos una pérdida de presencia para este tipo de práctica en particular de saunas y clubs de sexo, lo cual no quiere decir que en las saunas o en los clubs de sexo o en las baladas o en lugares de reunión gay no se consuman sustancias, pero el mero acompañamiento del sexo y una sustancia psicoactiva, como he tratado de dejar claro, no define chemsex. Entonces, los espacios privados ocupan un lugar muy importante. Y luego, el curioso, ahora no puedo entrar en detalles, pero el curioso proceso de selección y de negociación de los participantes. Es decir, hay una... para que visualicéis la situación, las personas que empiezan la organización del evento
por supuesto van consultando Scruff o Grindr o cualquier otro aplicativo y van contactando a las personas que por las indicaciones que dan en su propio perfil parece que podrían estar predispuestas al consumo de sustancias. Bueno, yo recogí todo el código que se utiliza tanto con emoticones como con expresiones específicas para informar y también para entender por parte del lector o lectora quién está dispuesto o quién está buscando este tipo de reunión. Pero cuando has contactado a una persona que es un potencial participante, puede acabar siendo participante o no, porque necesita ser elegido. Hay unas claves para la elección de los participantes que a veces son de apariencia física, por ejemplo, pues personas muy guapas o muy musculosas o muy atractivas, siguiendo los patrones tradicionales en cada tipo de comunidad o subcomunidad gay, pero también por los recursos que se pueden ofrecer, porque hay personas que tienen o no tienen, por ejemplo, metanfetamina o mefedrona o cualquier otra sustancia, y a lo mejor los organizadores o no tienen o la tenían pero ya la han consumido. O sea, hay todo un proceso que es interesantísimo de captación de los participantes. La motivación por la cual se practica el chemsex es muy variada. Yo he tratado de huir, porque claro, estoy haciendo este trabajo en un hospital y hay una tendencia a patologizar el consumo de sustancias, y hay también una tendencia a patologizar la práctica de sexo cuando se produce ingiriendo este tipo de sustancias. Y yo he tratado mucho de luchar contra esta idea para poner de manifiesto que puede haber motivaciones para el consumo de sustancias y la realización de este tipo de prácticas, incluidas la práctica del sexo no convencional, que no se asocian a ningún trastorno ni a ninguna característica o problema de naturaleza psicológica de las personas que participan. Lo cual no quiere decir que, hablando con estas personas, no podamos identificar algunos problemas que pueden ir desde la ansiedad hasta otros más complejos, pero donde no podemos establecer si el consumo de estas sustancias es la consecuencia de tener problemas psicológicos. Y bueno, como yo me niego a partir de esa hipótesis, he intentado averiguar otras motivaciones, y claro que las hay. Hay una muy simple, yo le puedo llamar intrínseca para resultar muy académico, pero que es muy simple y se puede decir con palabras de la calle. Es que estas sustancias te producen una sensación maravillosa. Entonces, no hay que dar muchas más explicaciones. Es maravilloso. Entonces, uno toma o puede tomar estas sustancias sencillamente porque está muy bien. También porque esos contextos producen situaciones de gran conectividad social. Yo les he llamado contextos sociópetos, por oposición a sociófugo. Llamamos sociófugo un entorno, un territorio social que expulsa a la gente, o sea, que hace difícil la relación. Y llamamos sociópeto un tipo de contexto donde se dan todas las condiciones físicas para establecer una buena relación, una buena comunicación, un bienestar relacional. Porque en los relatos de las personas, cuando me hablan de la experiencia del chemsex, es muy importante el estar bien, el estar a gusto, que va más allá del placer derivado directamente del sexo que se practica o de las sensaciones provocadas por las sustancias psicoactivas. Y luego también hay una motivación instrumental, porque a veces es necesario resolver o manejar cuestiones que por la razón que sea no resulta fácil. Por ejemplo, tienen que ver con las llamadas prácticas sexuales extremas, que a lo mejor sin el acompañamiento de estas sustancias son más complicadas. Pues estoy pensando en fist o en otras prácticas, bondage, etcétera,
que ellos relatan, realizan con más facilidad y de manera más desinhibida bajo los efectos de estas sustancias. Hay, por supuesto, muchas más razones que se pueden esgrimir para la participación en estas sesiones de chemsex y el consumo de estas sustancias, pero un poco estas tres permiten entender un tipo de motivación no patologizada o no patologizante del consumo de estas sustancias. Y un lugar especial en mi trabajo está teniendo el modo en que se gestionan los riesgos. Tanto en lo que se refiere a la gestión propiamente del riesgo como a lo que conocemos todas las personas que nos implicamos de algún modo u otro en el consumo de estas sustancias, que es la reducción de daños, ¿no? Y la gestión de los daños. Entonces, por ejemplo, en todas las entrevistas hay un relato extraordinariamente lúcido sobre los problemas que se asocian a este tipo de práctica. O sea, no son ingenuamente ignorantes de los peligros y de las dificultades que entraña la práctica de sexo múltiple con prácticas de sexo no convencionales bajo los efectos de sustancias estimulantes. Son perfectamente conscientes. Pero hacen un cálculo en lo que tiene que ver mucho, lo que yo he llamado domesticación del futuro, que es una idea que traigo de una persona que por lo menos sé que Richard y Pedro Pablo conocen, que es Mary Jane Spink, de su estudio del riesgo, que es muy importante. Por ejemplo, toda nuestra noción en relación a las prevenciones, en relación a la salud sexual de poblaciones como estas, tienen que ver con un contexto que ya no existe. El contexto, desde mi punto de vista, desde el que hay que partir, y ellos claramente lo verbalizan, es que una persona, aunque viva con VIH, si está tomando adecuadamente el tratamiento y está indetectable, ni es detectable, ni transmite el virus. Por lo tanto, hay una especie de liberación moral, de una pérdida, digamos, de problematización del hecho de ser seropositivo, que es tan absolutamente liberadora para personas que practican este tipo de práctica, que es uno de los factores principales. Luego está la cuestión de la calidad de vida. Estas personas no están dispuestas, digamos, a renunciar a muchos aspectos de lo que se entiende por el bienestar, y que puede incluir, como ha incluido tradicionalmente, el consumo de otros tipos de sustancias igualmente de alguna manera psicoactivas, como puede ser el alcohol y otras. Entonces la calidad de vida es un objetivo muy interesante, aunque ellos puedan definir las variables o los elementos definitorios de lo que es la calidad de vida de manera diferente de contextos fuera, digamos, de lo que podríamos llamar, o algunos han llamado, la cultura gay o la cultura de las personas, de los hombres que tienen sexo con hombres. Entonces es muy importante el hecho de que aunque las terapias post y PrEP en relación al VIH no controlan, como todos sabemos, las infecciones de transmisión sexual, ellos tienen un paraguas que es una suerte de arnés de seguridad, que es que el sistema público de salud les ofrece el control y la curación de este tipo de enfermedades. Entonces pueden, con todas las aspas del mundo, abandonarse a ese tipo de prácticas, porque saben que si contraen la sífilis o contraen una gonorrea o contraen cualquier otra infección de transmisión sexual, existe un remedio y sin ninguna clase de limitación ellos pueden acudir al sistema. Por eso lo defino como una suerte de arnés de una práctica de riesgo, como es el arnés que se pone un alpinista cuando está subiendo una montaña vertical.
Y luego, en todos los casos, hay una verbalización muy clara que representa una resistencia a las politizaciones del riesgo, no únicamente a la culpabilización que socialmente se les hace por realizar prácticas que son de riesgo, sino en general el rechazo a sentirse presos, encerrados en dinámicas institucionales y de control, como pueda ser la supervisión, etcétera, etcétera, y por eso esto conecta bastante con lo que hemos oído esta tarde, un poco anteriormente, con la idea de que probablemente muchos sistemas tienden a centrifugar a estas personas fuera de él, pero también muchas veces ellos prefieren estar fuera del sistema para no sentirse constantemente estigmatizados, estereotipados y señalados por las políticas de gestión. Bien, creo para terminar que toda la práctica del chemsex en el espacio de los hombres que tienen sexo con hombre tiene características culturales, es decir, no se entienden si no se comprende las dimensiones culturales de la comunidad gay. Por ejemplo, el lugar que ocupa la promiscuidad en una población heterosexual y el significado que tiene promiscuidad en una población heterosexual y el significado que tiene promiscuidad en el marco de una colectividad gay, por ejemplo. O qué significado tiene dentro de él, digamos, la norma dominante heterosexual, la práctica del sexo, y qué lugar y qué significado tiene la práctica del sexo dentro de la cultura gay, por ejemplo. Que son aspectos que a mi juicio, si no se toman en consideración, no nos van a poder permitir entender esta práctica y por lo tanto no nos van a ayudar a compartir con ellos las estrategias que reduzcan, digamos, los daños que se pueden derivar de esta práctica. También el trabajo ha puesto de manifiesto la necesidad de que los investigadores tengamos competencia en esos contextos. Esto no quiere decir necesariamente que haya que ser practicantes del chemsex para poder entender y poder investigar esta práctica, pero desde luego hace falta ser reconocidos como investigadores por estas poblaciones para que sea posible realmente entrar en el lenguaje, entrar en las redes, y no me refiero a las redes sociales en el ordenador o en el celular, sino en las redes de contactos, en las redes de relación de las personas, porque si no se hace desde dentro es muy difícil entender el proceso. Y por último pone de manifiesto que no es posible investigar estos espacios y estudiar estas áreas que están representadas por prácticas que son periféricas en el sentido social, antinormativas o por lo menos no seguidoras de las normas mayoritarias, que para hacerlas posibles deben ser guiadas por los propios participantes. Es decir, lo que actualmente conocemos como ciencia ciudadana, es decir, cuando el participante de la investigación, o sea, el sujeto investigado es más bien un participante generador de información en la investigación. Y es un poco con esta lógica que estoy ahora intentando reorientar toda esta investigación, dándole un sentido un poco más interventor que espero poder en otra ocasión contaros con más detalle. Stop SIDA es una organización que presta apoyo a personas que problematizan, bueno, pues presta apoyo psicológico a muchos asuntos, pero en el caso del chemsex a practicantes de chemsex, y es una prestación de apoyo horizontal. La ONG se define a sí misma como gay y solo presta ese apoyo a personas gays, trans y trabajadores sexuales, fundamentalmente.
Entonces, es por su dominio. Es el primer lugar en Barcelona que ofreció apoyo en el caso del Kenses desde el año 2015, y es por eso, porque tiene un dominio de esta horizontalidad, que son capaces de hacer campañas como la que habéis visto, que a mi juicio son maravillosas. Bueno, pues eso, ya me callo. Gracias, Lupicínio, gracias. Bueno, bem, vamos agora. Eu fiquei escutando vocês, adorei muito, aprendi bastante, mas fiquei com a sensação assim de desafio. Desafio. O panorama que o Lupicínio, por exemplo, traça, um panorama que muda espaços e visibilidades, que traz para casa e para os dispositivos, para os apps, e que muda também a configuração daquilo que chega nos hospitais, e aqui no Brasil, por exemplo, nas UBS. Muda, a gente até conversou um pouco sobre isso, né, Lupicínio? A gente falava de que as doenças também mudam, e se mudam as doenças, muda a forma de se estar nos serviços de saúde. Já o Richard conta uma história que também fala de visibilidade, fala de formas de acolhimento e de percepção, de como se olhar e se escuta pouco e se vê de uma determinada maneira enviesada. E o Mário coloca os desafios de como entender as diferenças nesse contexto que se desenha para certos tipos, por exemplo, de estereótipos, etc., como se desenha, e ainda mais na sua crítica, inclusive, ao conceito de LGBT e mais. Então, eu pergunto, né, primeiro, se há realmente aquilo que o Lupicínio aventou no início, se há uma unidade, algo que perpassa essas três formas de falar, se há, e quais os desafios que a gente pode pensar depois de escutar todas as três explanações. Que a gente podia começar com o professor Mário. Sim, eu queria retomar da fala do Lupicínio. Eu fiz uma pesquisa faz muito tempo sobre HIV e hepatite C, e trabalhava também com pessoas que na época se injetavam cocaína. Então eu perguntei me lembro bem, a alguém, mas por que você se injeta cocaína? Assim, e a resposta foi isso, porque é ótimo. Essa pergunta é alguém que nunca fez, que vai fazer. Se você tenha feito, você não perguntaria, uma coisa assim. Então, e isso eu queria ligar com a questão que eu falei da produção das ausências. E na minha fala e nas políticas, o ausente foi também o desejo, o goce, o prazer, que também é produzido como ausência na pesquisa e na política pública. Eu nem fiz menção, eu nem falei, nem pronunciei a palavra desejo, prazer, felicidade, tudo isso. E então eu queria só, eu gostei da fala do Lupicínio porque recolocou também as preocupações que a gente tinha na época também das primeiras pesquisas sobre HIV ou outras, que é a questão não a questão da identidade, sei lá, mas a questão das coisas que fazem as pessoas felizes, né? E que pode trazer riscos ou questões de saúde, mas que não é a principal preocupação em contexto. Então, a pergunta que só para Lupicínio, e eu pensava o trabalho de campo dele nos anos 2018, 2019, como a pandemia do Covid-19 mudou tudo isso, ou colocou em, sei lá, a pesquisa e as práticas em outra dimensão, porque eu pensei tudo isso com, sei lá, como se fala, de máscara, não sei como se diz em português, barbijo. Só queria perguntar
essas surubas existem ainda em Barcelona ou na Espanha? O que acontece? Porque nesse contexto onde a transgressão não é só sexual, não é só droga, mas contra a higiene da época. Fica em casa. Bueno, Eu sou por ficar em casa, estou agora em casa, mas esses paradoxos. estamos mirando eso justamente ahora. Estoy entrevistando en relación con qué ha pasado durante la pandemia. Y bueno, sí ha habido un momento en España, tiene que ver en las primeras semanas del confinamiento, no sé cómo decirlo, un cumplimiento muy estricto del confinamiento, del toque de queda y de todo, que se ha ido relajando con el paso del tiempo. Entonces, en este momento, bueno, y no ahora, sino desde el año pasado, las prácticas han continuado y han continuado prácticamente de la misma forma, porque, como dije, se hacen en espacios privados. Entonces, no les ha afectado mucho que las saunas estén cerradas o que los clubs de sexo estén cerrados. Ha afectado un poco el toque de queda desde el fin de año hasta ahora, que lo hemos tenido en Barcelona, por ejemplo. Pero tampoco mucho, porque como os he dicho, las prácticas no duran 1 hora o 2. Entonces, las fiestas han empezado antes del toque de queda y, por supuesto, han acabado mucho después del fin del toque de queda. O sea, yo no diría que ha habido una disminución. Lo que sí ha habido una crisis relacionada con la distribución de sustancias. Es decir, que no ha habido en el mercado, o eso me cuentan en las entrevistas, no ha habido en el mercado el mismo tipo y la misma cantidad de sustancias. Y eso ha provocado desajustes y reajustes en bastantes casos. O sea, que ha sido difícil a lo mejor encontrar metanfetamina en algunos momentos u otras sustancias. Y eso sí que me lo están narrando como una dificultad en este periodo de pandemia. Pero la práctica, más allá del momento súper estricto del primer estado de emergencia, que fue de marzo pasado del 2020 a junio de 2020, no se aprecia un cambio. Se me permite hacer también una pregunta, Lupicínio. Nosotros hemos pasado de la hora, pero me gustó mucho la investigación, pero soy economista, ¿no? Y he estudiado los apps. He escrito un libro sobre eso, he estudiado los apps por mucho tiempo. Y me parece que hay una industria, ¿no?, por trás de eso que me parece muy importante en todo. Yo te diría que de una manera distinta de Mario, es posible. Lo que percibo es que cuando preguntaba también a los investigados en Brasil y también en San Francisco sobre por qué usaban los apps, ¿no?, las aplicaciones y todo, también decían que era porque era prazeroso. Pero con 10 años después de investigación, lo que he percibido es que no es una respuesta que es mitad la historia, ¿no? Hay una historia por detrás porque hay una reflexión que solo nosotros que somos investigadores y tenemos el interés de saber un poco más sobre eso, no somos los usuarios, los practicantes, somos investigadores, cientistas, ¿no? Y lo que percibí es que había muchas otras cosas, ¿no? Y para mí es muy visible que es muy lucrativo esa industria del chemsex, porque hay un cambio ya percibido por muchas de las investigaciones desde San Francisco, como la prostitución femenina fue migrando para todo en línea, los apps. Y acá en Brasil, que casi no había o muy poco chemsex, yo sé que ahora lo hay por causa de la pandemia,
porque todo eso ha migrado, es lucrativo, no es necesario el circuito de boliches, no sé cómo se dice en español de España, si es boliche, boliche es argentino. Yo he hecho una charla en México y yo hablaba de boliches y las personas no me comprendían porque allá es antro. En el español de la península dirías antros. Antros, ¿no? Y entonces hay un cambio que es económico, hay mucho interés, no es solo placer, lo placer de algunos es el trabajo de otros, ¿no? Y para los escorts acá en San Pablo es un medio muy importante para hacer plata, más que el sexo hasta, porque se han vuelto en microempresarios, esa cosa muy común ahora él es el proceso de uberización hasta del placer. Y es una uberización que hace que el consumo y sobre todo la venta de drogas en locales y de una manera que es posible hacerlo con más seguridad que en el espacio público, con más uso que genera más lucro y también de una manera que ellos maximizan ¿no? sus contextos. ¿Te parece factible esta visión? Sí, sí y no. Este proceso de comercialización es muy evidente. Por ejemplo, y sé que también pasa en Brasil y pasa en España y pasa en otros lugares, el aumento de usuarios en el doble sentido de prestadores de imagen y compradores de imagen de aplicativos como OnlyFans, por ejemplo, que ha despegado de una manera extraordinaria, ¿no? Y que tienen todas las modalidades que tú dices del emprendedurismo, porque lo puedes pagar de todas maneras, lo pagas con Pix, lo pagas con tarifas planas, yo te pago 5 reales al mes para poder ver todos tus desnudos en internet, en fin, ese tipo de cosas, es evidente. También otras cosas muy interesantes, leí hace poco que en lugares como Valparaíso, aplicativos gays como Grindr se han convertido en aplicativos de compra y distribución de drogas. Ya no tienen sentido tanto como aplicativos para el contacto sexual, sino aplicativos para la compraventa de drogas. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, pero esto no ha terminado, a mi modo de ver, con la práctica o digamos con el lugar que las aplicaciones tienen en la organización de los encuentros en los que no hay intercambios económicos que no sean recíprocos. Quiero decir que tú no pagas nunca por ir a una sesión de chemsex, aunque se te puede pedir que lleves drogas, pero tú no pagas por ir. Y hay mucha gente que no lleva drogas y que lo que lleva es su propio cuerpo, obviamente, es una forma de sexo compensado, que va allí porque no puede ya practicar, esto me lo han contado varios en las entrevistas, ya no pueden practicar sexo sin consumir sustancias. Entonces aparecen allí, pero no hay contraprestaciones económicas en general que no sean recíprocas. Entonces yo creo que se mantiene eso para el chemsex y además está este fenómeno comercializador de las apps que a mí me parece tan importante como a ti, efectivamente. Es muy notorio, es muy notorio. Solo quería hacer una pregunta a Mario para que hablemos de salud LGBT, el tema general, ¿no? Mario, mi investigación, ¿te parece que algo similar se pasa en el contexto argentino? ¿Tenés contacto con las investigaciones argentinas y percibes ese nuevo proceso de encuadramiento en que las personas, especialmente los homosexuales, que eran el tema central, ¿no? del sistema de salud, han dado espacio para
el tema trans y travesti por razones que son de una afinidad entre el sistema biomédico y las demandas de estos segmentos? Na Argentina tem iniciativas de política pública em saúde e LGBT, mas é verdade que o foco é saúde trans. Por quê? Porque nós temos a lei de identidade de gênero que garantiza o direito para os tratamentos de hormônios e de cirurgia, cirurgia. Então, os tratamentos de hormônios são crônicos, então você precisa seguimento, acesso aos produtos, sei lá. Então, mas para gays e lésbicas, em realidade, é saúde mais geral, se você pensa. Tem especificidade das ITS, sei lá, alguma coisa de saúde mental, entre aspas. Mas, em realidade, a ideia é você tem, sei lá, ginecologia para mulher lésbica, bissexual, cis, fertilização assistida também para casal de mulher sozinha, mulher heterossexual, sei lá. Então, é verdade que a saúde LGBT é mais agora uma saúde das trans para o acesso às cirurgia estética e também da adequação dos genitais, e para homem trans também hormônio e cirurgia, e depois o segmento. Então, falar de uma atenção específica em termos de ter sei lá, horário para, o serviço para, acho que não faz muito sentido agora. Mas você tem em algumas províncias consultórios amigáveis. A ideia é que, mas a educação, entre aspas, dos profissionais, das profissionais de saúde é em heteronormatividade ou cisnormatividade. Não? A presunção da heterossexualidade é um obstáculo para a atenção da saúde sexual e reprodutiva das mulheres não heterossexuais, por exemplo, da mulher cis não heterossexual. Então, mas essa é uma questão mais geral, acho que tem a ver com tudo, a saúde integral. E a questão de saúde até agora, em termos de sexualidade e gênero, é a questão do aborto, que foi legalizado na Argentina em dezembro passado, e o movimento LGBT também estava ali, a grande batalha nesse momento foi o aborto para todo mundo. Então, como se e o COVID-19 também. Que também. Então, você tem COVID em geral, aborto em particular. Então, a saúde LGBT fica um pouco de lado. Mas você tem, agora, acho que já tem que ir para outra fala, mas a Argentina tem desse novo governo, que tem ano e meio, mais ou menos, tem um Ministério de Mulheres, Gênero e Diversidade. Então, também tem a questão na agenda das políticas públicas, mais geral. E tem a questão do trabalho, por isso eu falo que é mais o discurso que as práticas, por enquanto, mas você tem a questão da discriminação positiva das trans e dos trans no emprego, no trabalho. Eu acho que isso não paradoxalmente, mas eu acho que uma medida de saúde mais importante era garantizar trabalho para as pessoas trans que acesso a, sei lá, atenção primária da saúde. Acesso ao trabalho é uma medida muito mais eficaz em termos de morbilidade e mortalidade que sei lá, a prevenção da violência institucional, da polícia, sei lá. Isso tem impacto mais na saúde das pessoas do que o que é oferecido pelo serviço de saúde, né? Concordo com você, né? Concordo com você. Mas aí acontece, então, o mesmo que aqui me relatavam que se mulheres lésbicas vão para uma consulta na atenção básica, muito frequentemente elas saem com uma receita de anticoncepcional.
Tudo bom? Não, mas as mudanças têm. Agora já, eu acho que também um efeito da luta pelo aborto, porque a luta pelo aborto colocou a sexualidade e a autonomia das mulheres e das pessoas com capacidade de gestação, tudo isso no centro. E acho que as novas gerações são muito mais... Foi muito rápido a mudança na Argentina. Eu acho que a luta pelo aborto, não só a legalização do aborto, mas a luta e o processo de discussão pública. Você tem as meninas indo para a escola com o lençol verde, que é o símbolo do aborto legal, e tem uma explicitação da sexualidade e da reprodução como temas políticos, e no país inteiro, não só nas grandes cidades. E isso é bem interessante. Eu acho que a questão do aborto foi uma questão que também tem a ver com as mudanças das trans. Por isso, e dos homens trans. A lei da Argentina não fala de mulher é toda pessoa que pode gestar, não sei como fala em português. Gestar. Então, toda pessoa com capacidade de gestar tem direito ao aborto, tem direito à atenção reprodutiva, tudo isso. Professor Mário, professor Lupicínio, professor Richard, eu queria agradecer. Me cabe aqui a tarefa de finalizar essa discussão. Nós aprendemos muito, agradeço o tempo, a discussão, e esse vídeo vai ficar à disposição no YouTube, depois eu vou enviar para vocês. Vai ficar também no Facebook do Quereres e no site do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Então, em nome do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e do Quereres, eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. Obrigado.